אם לא אעלה, אם לא אעלה את ירושלים הראש, שמחתי Bom, estaremos estudando hoje então a respeito da ceia instituída pelo Senhor Yeshua, e também do lava-pés. Esse é um assunto controverso, nós já fizemos vários estudos a respeito disso e estamos fazendo agora esse estudo também em vídeo. É o estudo de nosso sábado, hoje dia 3 de dezembro de 2011. E iremos fazer então para que possamos estar explicando isso ao maior número possível de pessoas, e esperamos que Yahvé, por intermédio do seu Santo Espírito, nos ajude a transmitir o que aqui iremos estudar, e que principalmente ajude aqueles que nos escutam a compreender a pequena diferença que existe e o pequeno erro que cometem alguns. Então vamos começar lendo na primeira carta aos Coríntios do apóstolo Paulo, no versículo 11, aliás, no capítulo 11, os versículos 23 a 26. O que eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Yeshua, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Isso. Vamos ler agora em Lucas, no capítulo 22, os versículos de 7 a 23. Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem, levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei preparativos. Indo eles, acharam como lhe havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Elohim. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Elohim.
E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. Eu queria só fazer um comentário aqui, né? Logo de cara. Nós vemos aqui no versículo 21, né? Nós vemos que a partir do versículo 19, Yeshua parte o pão, divide, depois ele distribui o vinho e foi instituída a ceia. Correto? Nós vemos depois no 21 que durante essa divisão estava junto deles Judas. Porque aqui está escrito: mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Muita gente diz que a ceia ocorreu após o lava-pés, porque dizem que Judas não participou dessa ceia. E se utilizam justamente de Lucas, justamente de Marcos, justamente de Mateus, dizendo que o que está em João está um pouco diferente. Mas nós vemos aqui em Lucas, por isso fiz questão de ler Lucas, onde demonstra que durante a divisão Judas estava presente. Inclusive quando ele diz: esse que pega o bocado junto comigo. É por quê? Porque ele estava dividindo, e na hora que o próprio Messias foi pegar um pedaço, Judas também pegou. Percebe? Vamos em frente. Objetivo da lição. Através desse estudo, o estudante entenderá o significado bíblico da ceia instituída pelo Senhor Yeshua e aprenderá em que dia deve ser comemorada. Então vamos para o item 1, parágrafo 1. Muitas vezes me pergunto por que será que a Igreja Mãe e suas filhas deturpam mesmo aquilo que é óbvio, mesmo aquilo que claramente está especificado nas Escrituras. No caso da ceia do Senhor e Yeshua, vemos na Igreja Mãe ela ser praticada, e com um sentido totalmente antibíblico, a cada missa. Nas igrejas de suas filhas a comemoram a seu bel prazer, umas todas as semanas, outras de mês em mês, trimestralmente, etc. Mas vamos pesquisar o que diz a palavra de Yahvé sobre isso, para que possamos estar obedecendo de forma correta a ordem dada por nosso Senhor Yeshua. Vamos ler aqui novamente em Lucas 22, agora os versículos 17 a 19. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide até que venha o reino de Elohim. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Isso, né? Então é uma ordem: fazei isso em memória de mim. Memória significa o quê? Isso nós vemos até nos túmulos. Em memória. É sempre a memória da morte, né? Então, fazer em memória da morte de alguém alguma coisa, a não ser que se seja católico e se faça missas de 7º dia, de 21 dias, de sei lá quantos anos, de sei lá quantos meses, né? Quantos mais fizer, mais o padre ganha. Fazer em memória de alguém alguma coisa é no dia da morte dele. Vamos para as perguntas desse parágrafo. Pergunta A. Que pergunta sempre me faço?
que será que a igreja mãe e suas filhas deturpam aquilo que é óbvio, né? Que é o caso aqui que nós estudamos e lemos na palavra. Isso, né? Deturpam de que forma? Eles deturpam, por exemplo, a ceia, eles praticam ela na igreja católica, eles praticam ela toda semana, né? A cada missa, se tem no sábado, se tem no domingo, é sempre praticada. E tem uma vez por ano também. E nas filhas também eles fazem o dia que bem entendem. Eu vou pular a pergunta B, que seria justamente sobre essa, né? Pergunta C. Que ordem foi dada por Yeshua aos seus discípulos com relação à ceia? Que fizessem em memória dele, ou seja, para lembrar a sua morte, ou uma vez por ano. Isso, né? Então, em memória de Yeshua. Existe uma grande interrogação, né, em algumas igrejas. Por exemplo, tem igrejas que aceitam as pessoas que estão presentes participarem da ceia, né, no dia da ceia. Tem outras denominações, outras seitas, né, que não permitem que todos os discípulos, todos aqueles que fazem parte, participem, né, dessa ceia, dizendo que só os ungidos podem, né, como é o caso da Assembleia de Jeová. Mas, biblicamente, né, quem pode participar dessa ceia? É o que nós vamos ver agora. Então vamos para o parágrafo 2, que nos diz assim: notamos que Yeshua convidou para participar daquela última Páscoa apenas seus apóstolos. Vamos continuar em Lucas no capítulo 22, agora vamos ler de 7 a 14. Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí fazei preparativos. Indo eles acharam como lhe havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. Aqui eu quero dizer uma coisa importante, né, que nós vemos aqui em Lucas mesmo, né, sendo afirmado no versículo 14: e chegada a hora, pôs-se à mesa. É interessante, né, porque nós sabemos que a Páscoa tinha um horário de início e um de término também. Mas na cristandade costumam dizer que Yeshua fez a Páscoa um dia antes, porque ele ia morrer naquele dia da preparação. Não é estranho Lucas escrever que chegada a hora? Porque se na realidade o que a cristandade diz for verídico, eles estavam 24 horas antecipados. Mas isso é outro assunto de um estudo que iremos fazer outro dia. É só para ficar gravado na mente isso. Prosseguindo então a nossa leitura do parágrafo 2. No texto lido percebemos que Yeshua primeiramente diz que comeria a Páscoa com seus discípulos, e depois é narrado por Lucas que participaram Yeshua e seus 12 apóstolos. Para se ser um discípulo do Mestre, é necessário que antes de qualquer coisa a pessoa seja obediente à vontade, leis, torás e mandamentos de Yahvé, e também a tudo aquilo que o Senhor Yeshua ordenou. Vamos ler Marcos 16:16.
Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então isso demonstra que para poder participar da ceia era alguém que era membro da congregação. Não poderia ser qualquer pessoa que tivesse caindo de paraquedas ali naquele momento, né? Disso chegamos à conclusão correta de que um verdadeiro discípulo deve também ser batizado em nome do Senhor Yeshua, o Messias, conforme nós podemos ler no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 38. E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Certo? Então, como nós vemos aqui, nessa última Páscoa realizada por Yeshua, né, e seus apóstolos, na noitinha, ao pôr do sol do dia 13 de Nissan, né, em que foi crucificado no dia da preparação da Páscoa judaica, 14 de Nissan, no calendário hebreu. Logo após a ceia da Páscoa judia, nosso Senhor instituiu a ceia que hoje todo discípulo do Mestre e filho de Yahvé deve participar anualmente em memória dele. Vamos ler 1 de Coríntios 11, 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Observação: em memória dele, ou todos os anos do dia da sua morte. Aliás, perdão. Em memória dele, ou seja, da sua morte. Por isso o discípulo deve participar da ceia instituída pelo Senhor Yeshua todos os anos no dia da sua morte, 14 de Nissan. Que nós veremos num outro estudo que também é o dia da Páscoa judia, né? Ou em qualquer outro dia que achar conveniente. Vemos assim que devem participar da ceia do Senhor todos aqueles que fazem parte da congregação por ele fundada no primeiro século da nossa era. Todos aqueles que creram e foram batizados em seu nome, que fazem parte da congregação, a Israel de Yahvé, como membros do corpo do Messias, e que guardam os mandamentos de Yahvé e têm o testemunho do Senhor Yeshua, o Messias. Que nós encontramos essas palavras em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 17. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Elohim e têm o testemunho de Yeshua, o Messias. Isso, né? Então, aqueles que são membros da congregação são aqueles que guardam os mandamentos, as leis, né? A Torá de Elohim, e que têm o testemunho de Yeshua, o Messias. Vamos para as perguntas então do segundo parágrafo. Pergunta A. A quem Yeshua convidou para participar da ceia segundo a leitura dos versículos de Lucas? Os apóstolos. Os 12, né? Isso, os 12 apóstolos. Pergunta B. O que é necessário para se ser um discípulo de Yeshua? Crer, né, e dar o primeiro passo, que é o batismo. Em que dia comemorou a Páscoa? Dia em que foi instituída a ceia? Yeshua e seus discípulos? 14 de Nissan. Isso. 14 de Nissan. 14 de Nissan, né? No calendário hebreu.
geralmente cai meados para fim de março. Esse ano caiu dia 17 de abril, né? Porque a lua nova apareceu, mas ainda não tinha sido feita a colheita, né? Então teve 13 meses no calendário israelita, bíblico, né? Lunar, neste ano de 2011. Pergunta D. Em que dia todo verdadeiro discípulo de Yeshua deve comemorar a ceia? 14 de Nissan. Que dia? 14 de Nissan. Isso. A ceia é a comemoração da memória de quem? Memória do nosso mestre Yeshua. Isso. Quem deve participar da ceia? Os discípulos, aqueles que fazem parte, que creram e foram batizados. Isso. Aí surge uma outra questão, né? Tá bom, então nós já descobrimos que os discípulos, que são aqueles que creram, foram batizados em nome de Yeshua, o Messias, esses podem fazer parte. Aí surge uma outra questão. Todos os discípulos podem participar da ceia? Todos esses que creram e foram batizados podem? Então nós vamos ver isso agora no terceiro parágrafo. Vamos ler 1 de Coríntios 11, 27 a 29. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então nós vemos aqui que existe alguns pré-requisitos, né? Existem algumas coisas que também podem fazer com que a pessoa não possa participar. Vamos prosseguir a leitura. Aqui o apóstolo Paulo nos demonstra que todo discípulo que vá participar da ceia instituída pelo Senhor Yeshua no dia de sua morte naquela véspera de Páscoa judia no primeiro século, deve se autoexaminar para descobrir se não está em nenhuma falta, pecado, para com Elohim, para com seus irmãos ou ainda para com qualquer pessoa. Pois se assim estiver, deve arrepender-se e pedir perdão. Pois se comer do pão e tomar do vinho em falta, come e bebe indignamente, para sua própria condenação. Observe o que lemos no versículo a seguir, 1 de Coríntios 11, 30. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Portanto, tem que se tomar muito cuidado com isso. Esse assunto é muito sério. Muitos, por se acharem santos, não se examinam e podem estar caindo em condenação. Então, agora as perguntas deste parágrafo. Pergunta A. Segundo o que o apóstolo Paulo nos diz o que deve ser... Segundo o que o apóstolo Paulo nos diz, o que deve o discípulo fazer antes de participar da ceia? Deve se examinar e ver se tem alguma coisa... algum pecado que ele cometeu e pedir perdão. Isso. Se estiver em alguma falta, o que deve fazer para não cair em condenação? Pedir perdão e arrepender-se. Ou seja, na sequência, arrepender-se e pedir perdão. Isso. Pelo que fez. O que entendemos do versículo 30?
o pecado, o salário dele é a morte. E isso que eu entendo. Eu creio que a pessoa em pecado, ela acaba adoecendo também fisicamente. E além de morrer espiritualmente, ela vai estar morrendo fisicamente. E se nós entendermos bem o contexto, nós vamos ver que as pessoas estavam ficando doentes e morrendo porque elas estavam participando da ceia sem arrependimento e sem perdão. Profanando, né? Isso. O mandamento do Senhor. Pergunta D. Aliás, C. Aliás, já fizemos a C, a D mesmo. Com que devemos tomar muito cuidado e por quê? Quando a pessoa se acha muito santo, né, ela se esquece de observar, se vigiar, né, para ver se não está cometendo nenhuma falha, porque ninguém é perfeito. Atingiremos a perfeição na volta do Senhor, se assim for da vontade dele, se assim perseverarmos. Mas até lá não tem ninguém perfeito. Então, quando a pessoa tem que tomar muito cuidado com isso. Eu estou perfeito, eu faço tudo certinho, mas o coração do homem é enganoso. A gente pode estar pecando e tomando a ceia indignamente. Isso. Bom, visto isso, né, agora nós chegamos a um ponto também interessante, né? O dia em que deve ser praticada a ceia do Senhor Yeshua, né? Como nós vimos lá atrás, na cristandade, a começar pela mãe, a igreja mãe da cristandade, eles fazem todos os dias missa e todos os dias eles participam da ceia. Suas filhas protestantes, elas fazem a ceia ao bel prazer toda semana, todo mês, a cada 3 meses, a cada 6 meses, enfim. Mas quando seria então o dia correto, né, para se praticar a ceia instituída pelo Senhor Yeshua, né? Vamos para o 4º parágrafo. Parágrafo 4. Como já vimos acima, o Senhor Yeshua instituiu a ceia no dia em que participou com seus discípulos apóstolos de sua última Páscoa judia. Como ele sabia ser o Cordeiro de Elohim? Vamos ler João 1:29. No dia seguinte, João viu a Yeshua, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Elohim, que tira o pecado do mundo. Então como ele tinha, né, o conhecimento disso, e tinha um outro conhecimento, né, que nós viemos a obter há pouco tempo, de que os judeus praticavam a Páscoa no dia errado, né, no dia 15 de Nissan. Então eles iriam sacrificar o cordeiro no dia 15 de Nissan, ou seja, no dia 14 de Nissan, antes do pôr do sol. Ele então fez no dia correto. Ele fez no dia 14 de Nissan, né? Porque ele sabia que iam sacrificá-lo na parte clara do dia 14. Porque eles erroneamente iriam só festejar a Páscoa após o pôr do sol do dia 14. Então nós sabemos, né, que inclusive que Yeshua morreu nesse mesmo dia, justamente por quê? Porque os judeus não queriam permitir que ficasse na cruz, porque ia entrar o que eles achavam que era a Páscoa, né? Como vimos, o discípulo verdadeiro, ao participar da ceia do Senhor, ele não participa da Páscoa judia, participa de uma única prática, comemoração exigida por nosso Senhor Yeshua a todos aqueles que são realmente seus discípulos, ou seja, que guardam os mandamentos de seu Pai e as suas ordenanças. Então veja, embora nós participamos da ceia do Senhor no mesmo dia em que teria que ser comemorada a Páscoa
judaica pelo mandamento, pela Torá, né, porque eles fazem errado, mas nós não estamos participando da Páscoa, nós estamos participando da ceia instituída pelo Senhor, que tomou lugar, porque como a Páscoa eles já vinham há séculos fazendo no dia errado, aquilo já nem era válido. Como não era válido as festas, como não era válido nada. O próprio Yahvé diz as suas festas, sendo que quando ele instituiu, ele disse as minhas festas. Mas como eles erraram tudo, já era a festa deles, já não era mais a... Claro, eles colocaram o que eles quiseram, então é deles, não é mais aquela que tinha sido instituída e que Moisés havia escrito a respeito. A mesma coisa com a Páscoa. Então nós comemoramos no dia 14 de Nissan, que é o dia da Páscoa judia, mas não comemoramos a Páscoa judia, porque a Páscoa judia é para ser comemorada por aqueles que vão ter que lembrar que o povo deles, os israelitas, saíram do Egito. Mas quando veio Yeshua, ele formou um povo que uniu israelitas convertidos com gentios convertidos e formou uma nova Jerusalém, uma nova Israel de Yahvé. E esse povo da nova Israel de Yahvé comemora apenas a ceia instituída por Yeshua no dia 14 de Nissan, ou seja, após o pôr do sol do dia 13 de Nissan. Vamos a algumas perguntas aqui. Aliás, vamos ler aqui no capítulo 14 de João alguns textos, né, para ficar bem claro que realmente a única ordenança que nós temos em relação à comemoração, festa, etc., é a da ceia, né? No livro de João, no capítulo 14, vamos ler primeiro o versículo 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. O 15, o 15, né? O 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. O 23. Yeshua respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. 24. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso, né? Então vamos começar pelas perguntas do parágrafo 4. Pergunta A. Em que dia comemorou Yeshua e seus discípulos a última Páscoa judia? Dia 14 de Nissan, no despertar do dia. Isso, logo após o pôr do sol do dia 13. Como é feita a contagem dos dias no calendário judaico? O pôr do sol inicia-se o dia seguinte, até o pôr do sol. Aí se termina. Né? Quando foi realizada a ceia e quando morreu Yeshua? A ceia foi realizada em 14 de Nissan. E ele morreu nesse mesmo dia 14, só que na parte clara. Isso. O discípulo de Yeshua participa da Páscoa judaica? Não, porque foi instituída a ceia, substituindo, né, a Páscoa, porque o Messias é a nossa Páscoa. Por que foi instituída a Páscoa judaica? Para que serviu? O que eles comemoravam? Eles comemoravam a libertação, né, do Egito, e era o sacrifício que apontava para o Messias. Isso.
Vamos agora então falar um pouquinho sobre o lava-pés. Vamos para o número 5. Devemos observar também que, além da divisão do pão e logo em seguida do vinho, no final da ceia de Páscoa, Nosso Senhor, logo após, levantou-se da ceia e passou a lavar os pés dos discípulos presentes. No livro de João, vamos para o capítulo 13, os versículos 2 a 5. E acabada a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Yeshua, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Elohim e ia para Elohim, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Então nós vemos aqui que, acabada a ceia, já havia terminado, já haviam comido, ele já havia instituído, como nós vimos lá em Lucas, já havia instituído a ceia do Senhor em memória dele em todos os anos. Acabando isso, ele levantou-se e foi lavar os pés dos discípulos. Numa demonstração de humildade, ao contrário do que muitos dizem ser uma prática para purificação. O que podemos observar lendo os versículos 12 até o 17 do mesmo capítulo 13, né? Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Então deixa bem claro, né, que o motivo do lava-pés é demonstrar humildade. Pergunta A: o que devemos observar também? Devemos observar que logo depois que ele já tinha partido o pão, o vinho, distribuído o vinho, que ele se levantou para fazer esse ato de lavar os pés dos apóstolos. Pergunta B: em demonstração de que o Senhor Yeshua lavou os pés dos discípulos? Uma demonstração de humildade, de serviço, né? Quer dizer que aquele que é maior deve servir aos outros. Isso. Quer dizer, não tem nada a ver com purificação. Não. Porque tem certas igrejas que dizem que o lava-pés tem que ser antes, porque é uma purificação. Eu diria que achar que um lava-pés é uma purificação está mais para misticismo, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos agora então para o parágrafo 6. Muita confusão se faz pelo fato de que nos últimos 3 evangelhos não é citada essa ação de lava-pés, e principalmente com relação a em que momento ele ocorreu, antes ou depois da ceia. Devido ao fato de que nos outros 2 evangelhos ser descrita essa cena como se logo após a instituição da ceia do Senhor e Yeshua, eles tivessem se levantado e partido após cantar o hino para o Monte das Oliveiras, vamos ler aqui em 2 evangelhos, Mateus 26:30.
E havendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Se nós lermos aí esse capítulo 26, onde temos a ceia, nós vamos ter uma sensação de que assim que houve a ceia e o lava-pés, que aqui nem fala do lava-pés, mas assim que houve a ceia, eles se levantaram e foram, após cantarem um hino, foram para o Monte das Oliveiras. Vamos ler Marcos 14, 26. Pode ler. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Novamente, dando a impressão de que terminou a ceia, levantaram, cantaram o hino e foram para o monte. E ainda em Lucas, embora tenha um espaço maior entre a finalização da ceia e a partida para o monte, também é escrito de forma a se entender que rapidamente se foram. Vamos para Lucas 22, 19. 39, 22, 39. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Se formos ler os versículos anteriores, também vai dar a impressão de que acabou a ceia, levantaram e foram para o monte. Mas devemos notar que no Evangelho de João é onde podemos compreender a real situação, pois percebemos que após a instituição da ceia, após a finalização da ceia, o Senhor Yeshua levantou-se e passou a lavar os pés dos seus discípulos, e terminando, sentou-se novamente à mesa. Observem, à mesa, não voltou a cear. Vamos ler João 13, 12. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendei o que vos tenho feito? Observem, ele diz, assentou-se à mesa e lhes disse. Não diz, assentou-se à mesa e tornaram a comer, ou começaram a comer, ou algo assim. Não, e disse-lhes. Eles não voltaram a comer, já tinham comido, como nós vemos aqui nos versículos anteriores do próprio João. Ao findar da ceia, ele levantou para lavar os pés. Aqui eu ainda digo assim, né, que observe que assim está na versão ACF, NVI, ARC e TNM, e até na versão judaica do Novo Testamento de Davi Stern. Após esse versículo, Yeshua passa então a dar-lhes instruções, ou seja, disse-lhes, o que deve ter demorado algumas horas, pois se prestarmos atenção perceberemos que a partir do versículo 12 de João 13 até o versículo 26 do capítulo 17, Yeshua passa a ensinar seus discípulos sobre muitos assuntos, o que eu chamaria de suas últimas instruções, antes de sua morte e ressurreição, culminando no capítulo 17, onde nosso Senhor Yeshua faz sua maravilhosa oração pelos discípulos, e só então retiram-se para o monte, momento no qual deve ser cantado o hino. Está transcrito aqui, eu vou ler, em João 18:1, que diz assim: Tendo Jesus dito isto, ou seja, tudo que veio do 13:12 até o 18:1, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, oliveiras, no qual ele entrou e seus discípulos. Então é bem diferente, né, do que se fala por aí. Vamos para as perguntas. Pergunta A. Que confusão se faz a respeito do momento da prática do lava-pés? Muitos têm a interpretação de que o lava-pés é para purificação. Então, eles deduzem que ele teria sido antes da ceia, porque os judeus se purificavam para comer, para ter aquela coisa toda, né? Então, as pessoas dos dias de hoje fazem essa confusão com esse mau entendimento, sendo que o nosso mestre ele explica muito bem que é uma demonstração de humildade e do servir, né? Servir ao seu próximo.
Então, em que momento foi feito o lava-pés? Após a ceia. Após a ceia, após a instituição, inclusive, da ceia do Senhor. Isso. A pergunta B: como podemos resolver isso? Bom, essa confusão tem que ser resolvida com o estudo. Precisa estudar para poder entender, ler a palavra, pesquisar na palavra, porque está muito claro na palavra. No Evangelho de João nós temos a resposta. Tá. Eu me lembro que tinha tempo em que a gente praticava a ceia, já tinha praticado o lava-pés, praticava a ceia e cantávamos um hino e saíamos para fazer uma vigília, achando que estava fazendo certinho. E na verdade ele deve ter ficado horas sentado ali com os discípulos e foram de madrugada para o horto, né? Agora o nosso último parágrafo, de número 7, que diz assim: devemos observar que desde o momento em que Yeshua senta-se novamente à mesa após ter praticado o lava-pés, não mais é citado que tivessem comido, retornado à ceia. O que demonstra que aqueles que dizem que o lava-pés foi praticado antes da instituição da ceia do Senhor Yeshua, não tem para isso base bíblica. Portanto, o lava-pés deve ser praticado imediatamente após a ceia instituída pelo Senhor Yeshua, na parte escura do dia de sua morte. Pergunta: quando deve ser praticado o lava-pés? Após a ceia. E tem aquele outro detalhe também, né? Muita gente, porque Judas Iscariotes foi o traidor, então eles não admitem que ele possa ter participado tanto da ceia quanto do lava-pés. Sim. Bom, esse então é o nosso estudo sobre a instituição da ceia do Senhor Yeshua e o lava-pés. Qualquer dúvida, escreva-nos, é contato@igrejadedeusemsaopaulo.org.br, que estaremos dispostos a conversar a esse respeito. Tenham uma excelente continuação de sábado, que Deus os abençoe. Quer dizer alguma coisa? Em nome de Yeshua, amém. Amém. Mm.